Explica que pra é gente. da Ordem de Santo Agostinho. Padre diocesano. Padre diocesano é aquele padre que está ligado diretamente a um bispo e ao serviço de uma paróquia. Ele é diferente do padre religioso, que são os que fazem votos de pobreza, castidade e obediência. Ah, tá. Os padres diocesanos, eles prometem ao bispo respeito e obediência, e nós fazemos o voto de celibato, que é a não contração do matrimônio. Tá. Então nós não podemos nos casar, o que automaticamente nos obriga a viver a castidade, visto que a castidade é mantida por conta do celibato. Então o padre diocesano está ligado ao bispo como superior e é responsável por uma paróquia, necessariamente. E ao Papa? O Papa é um bispo, é o bispo de Roma, Sim. que governa na unidade os outros bispos. Entendi. Então, ele é chamado de Papa, porque na unidade episcopal entre os bispos é ele quem governa, na unidade, né? Não como um superior, porque a hierarquia da igreja é formada por bispos, padres e diáconos. Essa é a hierarquia. Todo o resto nós temos como títulos. Entendi. Seja monsenhor, seja pároco, vigário, administrador, cardeal. Vigário, por exemplo, o que é? O vigário é quem auxilia o pároco de uma paróquia. Então, todo padre, na verdade, tem título de vigário, porque todo padre representa o bispo na paróquia. Então, ele é vigário, que significa o substituto, Tá. ou o auxiliar. Então, todo padre é o seu vigário. Antigamente, seu vigário, porque de fato todo padre tem o título de vigário, porque ele representa o bispo, ele é vigário do bispo. E dentro de uma paróquia, se a paróquia tem uma demanda grande, esse padre, o pároco, que é o responsável, o primeiro dentro da paróquia, ele pode receber auxiliares que recebem o título de vigário paroquial. Tá. E aqui a gente comete, logo no começo do programa, um dos pecados capitais, tá? Que é a ganância. Eu sempre peço presentes para os meus convidados. Eu não terminei de me apresentar. Não! Desculpa, padre. Desculpa. Você entrou com outra pergunta? Desculpa. Tá, só terminando, então. Eu sou o padre Eu não vou Fábio. pro céu mais agora. Você viu? Não, Bronca pode do deixar padre. que Já eu vou era. perdoar porque eu percebi que você tá um pouco desnorteado. Eu convenço ele, pode deixar. Tá bom. E sou formado em filosofia, teologia, pós-graduado em psicologia organizacional, especializado em psicanálise clínica, mestre em teologia bíblica, doutor em teologia bíblica e doutor em psicanálise também. Tenho uma clínica de atendimento psicanalítico em Uberlândia e tenho uma escola de teologia. E agora o doutor André e eu juntamos forças para transformar essa clínica e essa escola num instituto só. Então Agora estaremos terminou. juntos. Agora eu terminei, você pode fazer Posso sua outra pedir os- pergunta. Agora pode Não, ficar na pergunta é os ambicioso. presentes. Os presentes que você pediu. Eu posso te fazer uma pergunta antes? Claro. Ontem você falou a respeito da sua timidez. Eu estava assistindo você falar sobre isso. Ah, Você era isso é muito antigo. tímido, É, mas antigo. você repostou ontem. É. E você falou da sua timidez que você conseguiu vencer isso, né? Isso, na oitava série. Eu achei interessante. Porque Mas você era tímido também? Eu nunca fui. Eu sou músico. Então, eu cantei muito tempo na noite antes de ser padre. Isso já tirou sua... Já não tem filtro nenhum. Mas você falou uma coisa que me chamou muita atenção, porque você disse que você tinha muito medo de se mostrar, né? De falar quem você era, de se apresentar para as pessoas. de conversar com as pessoas. E o presente que eu trouxe para você é muito ligado a isso. Você quer falar do que significa o presente? Eu te apresento o presente depois? Dá o presente. Não, aí explica você para o fala. povo o que é o presente. Presente inútil, é alguma coisa que você traz pra mim e eu deixo no cenário. O que é? Deixa Eu sempre fui muito apaixonado pela Itália, sempre sonhava em conhecer, sobretudo Veneza, porque eu sempre fui apaixonado pelo Carnaval de Veneza, as máscaras, o figurino, aquela coisa artística. E a primeira vez que eu fui a Veneza, eu comprei um monte de máscara, um monte. Aí nem consegui trazer tudo pro Brasil, porque que jeito que traz aquele negócio de trombolho dentro do avião e tudo mais. Então eu comprei muitas máscaras pequenas também. E durante muito tempo no meu processo de autoconhecimento, fazendo terapia, passando pela psicanálise, eu percebia que a máscara, ela de fato representava muito de mim. Não por ter vergonha, mas pelo desejo de me adaptar àquilo que as pessoas esperavam de mim. Entendi. E durante muito tempo da minha vida, Vilela, Máscara social, né? eu usava máscaras para poder me adaptar ao que as pessoas queriam. Então,
Se fosse uma pegada mais espiritual, poderia dizer, né? Assim como Jesus é a Eucaristia que se dá como alimento e possui o sabor que a pessoa deseja, né? Um pão que contém todos os sabores, porque ele se adequa ao paladar de quem o consome. Muitas vezes nas nossas personalidades nós passamos por isso também. Eu não fazia por mal, eu fazia para deixar o outro bem, só que nem sempre eu saía bem de tudo isso. E eu percebia que a máscara estava muito ligada a essa ideia do esconder-se, né? Ou de fato não querer dizer quem eu era por medo de ser julgado ou por medo de ser abandonado ao longo da estrada, por medo de ser despejado de mim mesmo. Então eu trouxe para você uma máscara lá de Veneza, que é uma das máscaras que eu tenho em casa, ainda tenho algumas, que simboliza isso, essa mudança de status quo, essa virada de chave para entender que eu posso oferecer muito para o outro, mas eu não posso nunca me esquecer de mim. Então, que eu possa sempre recordar que o primeiro a ter fome sou eu. E na igreja não se espera também uma máscara do padre? Pô, você deve ter ouvido, você não parece um padre. O pessoal tem uma ideia, um estereótipo de padre, e quando você não se encaixa nesse estereótipo, fala, ele não parece padre, ele não fala como padre, ele não age como padre. Qual é a diferença dessa máscara? Aquela um pouco tem que ser usado mesmo. Sim. Você tem, como você falou, celibato, outras coisas, e outra coisa é o seu jeito mesmo. Você traz o seu jeito na pregação. No começo da minha caminhada, a máscara é necessária. Totalmente necessária. Porque a gente entra na instituição, então você tem que agradar o formador, você tem que causar uma boa impressão no bispo, nos superiores, você tem que sempre pisar em ovos para ser aceito e ter a ideia de que precisa ser aprovado o tempo todo. Então, todos nós, eu tô falando todos nós, mas talvez alguns não, mas a maioria de nós que passamos pela instituição, nós precisamos usar máscaras, principalmente no início da nossa formação, no início da nossa caminhada, porque senão não se sobrevive. Então a gente vai colocando, tentando se adaptar àquilo que as pessoas querem de nós. Verdade. O que elas esperam de mim? Se eu quiser sobreviver, é isso. Que legal. Isso é maravilhoso. E já passou o carnaval em Veneza? Não, eu tenho mal vontade. Faça isso. É um período frio, por isso que essas roupas são todas feitas de veludo e revestidas, porque nós estamos num período de inverno, né, na Europa. Então o carnaval lá é muito frio. Então por isso é muito pano, muito tecido grosso, muito tecido rico. E é um carnaval de fato que representa um período em que Veneza, que era a capital mercantil do Mediterrâneo, que as pessoas não podiam ser reconhecidas pelos títulos, por aquilo que elas faziam. Então elas se fantasiavam, usavam as máscaras se misturavam com o povo justamente para não serem reconhecidas pelo status social que elas tinham. Então era a festa de fato popular, como nasceu já no Império Romano, o Carnavales. Era uma festa onde todos se igualavam. E o carnaval é isso. É a festa onde o rico e o pobre dançam no mesmo chão, onde o preto, o branco e o amarelo dançam no mesmo chão, ao mesmo ritmo, da mesma forma. Então é a festa que iguala todo mundo. E aqui, em Veneza, era esse sentido também. Colocava-se a máscara, por detrás da máscara você não sabe quem está ali. Até porque na quarta-feira de cinzas, essa ilusão termina e a vida real volta. Então, era importante que você tivesse usado máscara para você não ter uma ressaca moral na quarta-feira de cinzas. Entendi. Olha só. A da ressaca moral e a máscara eu não sabia. Você tira a máscara. Você fica coberto. Quem errou foi a máscara. Ninguém sabe quem eu sou. Quem cometeu, quem fez e aconteceu foi a máscara. Foi a personagem que eu criei. E eu posso ser qualquer coisa debaixo daquela roupa. Posso ser, inclusive, alguém que eu jamais seria no dia a dia. E geralmente é isso que nós somos quando nós usamos máscaras, né? Perfeito. E você, André? Vilela, eu trouxe algo para você que significa muito para mim. E eu vou te explicar o porquê. Inclusive, ela tá sujinha. Eu trouxe a raposa do Pequeno Príncipe. Olha. Essa raposinha, esse bonequinho, ele significa muito pra mim. Eu e minha filha somos apaixonados. Eu tenho uma filha que agora fez 18 anos. Nós duas somos apaixonadas com a história do Pequeno Príncipe. Um beijo, Bia, minha filhada. E eu tinha mandado fazer pra ela o Pequeno Príncipe e essa raposa em 2021.
na pandemia. Depois de ter presenteado ela com a raposa e com o Pequeno Príncipe, 30 dias depois eu fiz uma forma muito grave de Covid, fui internada e fui para UTI, saturando 78. Então minha chance de sobrevivência era muito pequena, estava com 90% do pulmão tomado. E quando eu cheguei já no hospital, todos os dias os médicos pediam para que eu me permitisse, que eu deveria evoluir para respiração mecânica, para a intubação. E eu lutava muito com isso. Então o médico, o fisioterapeuta, todo dia chegava e falava, a gente está vendo sua luta, mas está muito sofrido, você precisa evoluir para respiração mecânica, enfim. E eu lutava contra a intubação. No 16º dia eu já estava exausta disso. E eu sempre fui muito estudiosa, eu sou uma pessoa estudiosa. O que me acalma é saber. Então eu vou sempre muito a fundo de tudo. Então ali eu já sabia tudo sobre o Covid, sobre a fisiologia do Covid, sobre tudo que o Covid fazia, e eu sabia que o meu corpo estava entrando em falência. E aí numa noite anterior, na UTI, eu ouvi os 2 intensivistas, os 2 médicos discutindo o meu caso, e um deles falava, se ela evoluir para intubação, possivelmente ela não sobrevive. Então por isso eu lutava muito contra a intubação. E aí, no 28º dia, já muito cansada de lutar contra a intubação, eu falei com meu esposo, falei, hoje você pode autorizar a intubação, eu estou cansada, eu não vou lutar mais. Mas já sabendo que eu ia evoluir para óbito, não falei para ele para não gerar desespero, mas eu sabia. E aí ele falou, então eu vou em casa, vou avisar as crianças e volto. Quando ele volta com um pacote. E nesse pacote tinha essa raposa. E aí tinha uma cartinha da minha filha. E na carta ela escreveu, mamãe, a raposa está indo, o Pequeno Príncipe está ficando, mas ele vai ficar com muita saudade dela. Lute e volte rápido. Eu já tinha decidido pela intubação, mas essa carta com esse presente me fez lutar muito pela minha vida. E eu fiquei ali 48 horas lutando contra essa intubação e felizmente realmente consegui não intubar e consegui sair bem dessa história toda. E consegui sobreviver logo depois. E quando eu voltei para casa, eu mostrei essa raposa para ela e ela disse, mamãe, nós só vamos ficar com essa raposa até que encontremos alguém que precise ter força para lutar pela própria vida, como a senhora lutou. Então, se hoje essa raposa fizer com que alguém aqui que nos ouça lute a favor da própria vida, já vai ter valido a pena. Então, é um presente que agora se torna inútil para nós duas. Mas eu espero que para você e para o seu público se torne algo que traga pessoas de novo de volta à vida, que traga esperança para as pessoas. Amém. Então é seu. Obrigado. Ficar aqui no cenário sempre com essa lembrança, então. Obrigado demais. E dupla, a gente pode começar como? Eu queria saber a tua história, padre. Você nasceu onde? Como foi tua infância? Quando foi seu chamado? Como que foi? Eu não tenho nada assim muito de sobrenatural não, sabe, Não? Lela? Não. Eu, pelo contrário, as coisas pra mim aconteceram com muita leveza. Uma família católica, não? Minha mãe católica. É. Meu pai sem religião, mas aquele pai que falava, se não for à missa todo domingo, não vai pro clube. Então tinha aquela obrigatoriedade de participar da missa e ir com a mãe pra missa por Mais conta moral, do clube, né? Mais uma obrigação moral que religiosa. Pra ele era moral. Social. Ele mesmo não ia, mas tinha que acompanhar minha mãe na missa, né? Meu irmão e eu. Então, cresci numa cidade pequena, chamada Itapajipe, que fica no Triângulo Mineiro. É uma cidade para onde meu pai se mudou, na época, por conta de uma transferência de trabalho. E ali eu cresci. Fiquei até os meus 14 anos. Minha família é toda de Uberlândia, que é Triângulo Mineiro também. E eu voltei, minha família voltou para Uberlândia, eu estava com 14 anos e estudei música a vida toda, que era uma forma de uma cidade pequena de poder controlar a ansiedade de menino, né? E então eu fazia música para poder controlar a minha ansiedade. Sempre fui muito ansioso, sempre fui muito hiperativo, né? Hoje eu teria vários diagnósticos. Com doutora? certeza. Ah, é? Eu daria, mas... Eu também te medicaria, tá? Então... estudei música muito cedo. E quando eu fui para Uberlândia, voltei a estudar, continuei estudando música em Uberlândia, até que um empresário me ouviu cantando e decidiu me colocar num trabalho num bar que tinha na cidade de Uberlândia, que era um bar show, e era o mais famoso da cidade na década de 90, chamava Bougainville. Não existe mais. E eu fui cantar nesse Bougainville, me apresentei
né, aos 14 anos, e saí contratado do bar para cantar na noite. E eu só cantava MPB. E o povo gostava de ver aquele moleque, né, de 14 anos no palco cantando Belchior, cantando, fazendo uma reinterpretação de Elis Regina, de Gessé. Então, os clássicos da MPB. Cantei na noite até os 17. Inclusive, com propostas de crescimento na vida artística, mas muito encantada a vida toda com a mística. Sempre fui muito místico, de buscar aquelas coisas que geralmente as pessoas não acessam com muita facilidade. Então eu sempre tive um olhar para essa mística. E o ser monge, aquela coisa de entender o que se passa naquela ideia de mosteiro que a gente tem, que é aquele lugar da penumbra, da oração, do silêncio, né? Aquilo sempre me chamou muita atenção. Nunca pensei em ser padre. Eu pensava em ser monge. Então, com 17 anos, terminei o ensino médio, prestei vestibular. Imagina, músico, prestei vestibular para veterinária. Passei no vestibular para veterinária, ao mesmo tempo fiz um vestibular para filosofia, para entrar para o seminário agostiniano, que era um convento agostiniano, onde vivem os padres religiosos e não necessariamente os frades são padres. É diferente do padre diocesano. Na diocese só existem padres e diáconos ordenados. Na vida religiosa, os freis, os monges, não necessariamente são padres. Ah, é? Eles são consagrados pelos votos da observância evangélica de pobreza, castidade e obediência. Então, o conceito de vida religiosa, o ápice, é você fazer os seus votos perpétuos. Ou seja, consagrar-se de maneira definitiva diante de Deus como pobre, casto e obediente. Ser padre dentro da vida religiosa é uma consequência da sua caminhada como consagrado religioso. Então aí você pode ser padre, pode ser diácono, mas você não tem a obrigação de sê-lo, porque a vida religiosa não nasceu para ser clerical e não nasceu para fazer parte da hierarquia da igreja, que é aquilo que eu te disse no começo. Então eu fui para uma ordem religiosa porque eu não tinha o intuito de ser padre. E eu escolhi a ordem de Santo Agostinho, que é uma ordem intelectual que trabalha com colégios, faculdades, ensino, e eu sempre gostei muito disso. Então aos 17 anos eu entrei, deixei a faculdade de veterinário e fui para a faculdade de filosofia. Então fui estudar em Franca, no convento de Franca. E gostou? E apaixonei. Falei, é isso que eu quero para sempre. Fiz a faculdade de filosofia, depois fui para Colômbia fazer o noviciado. Noviciado é o período em que a gente recebe o hábito, que é a veste monástica da ordem, e a gente professa os primeiros votos, que nós chamamos de votos simples, porque eles são renováveis todos os anos, até chegar num limite em que você faz o voto perpétuo. Ah, tá. Aí você não precisa ficar reafirmando todos os anos. Todos os anos você tem uma cerimônia para comemorar esses votos perpétuos, só que você não tem que fazê-los novamente. Então, fiz a faculdade de filosofia, fiz o noviciado, depois fui fazer a teologia, me formei em teologia, fui para a Espanha para isso, voltei para o Brasil, fiquei como mestre de estudos um período em Fortaleza, no convento de Fortaleza, Ceará. Nessa época meu pai sofreu um acidente, fraturou a coluna, perdeu os movimentos das pernas. Na mesma época minha mãe, nessa tensão toda, teve um início de infarto e aquilo me deixou muito preocupado, porque eu morando fora do país e com essa flexibilidade, porque a vida religiosa ela não se restringe à paróquia, à cidade ou à diocese. Ela é espalhada pelo mundo todo. Então onde você vai encontrar casas, os mais conhecidos talvez sejam os franciscanos, Sim. pela própria história. Então tem franciscano no mundo inteiro. Então hoje você está no Brasil, pode ser que amanhã precisem de um frade com o seu perfil numa comunidade na Nigéria. Então amanhã você é transferido para a Nigéria. Então você não tem essa estabilidade de moradia, porque você está à disposição da vida religiosa de acordo com o que você pode oferecer. E eu percebi que eu queria ficar mais perto de casa, mas para ficar perto de casa eu teria que ficar na diocese. E ficando na diocese eu teria que ser ordenado. Entendi. Então, eu converso com o bispo da diocese, ele me propõe a ordenação diaconal, eu peço a dispensa dos meus superiores da vida religiosa agostiniana,
e venho para a minha diocese de Uberlândia. E me ordeno diácono assim que eu chego. E 2 anos depois eu me ordeno padre. E para mim não foi uma novidade, não teve nenhum deslumbre, porque não era algo que eu almejava. Foi uma consequência de escolhas. Entendi. Né? Então, ser padre. Então, se você me perguntar assim, a vida paroquial nunca me agradou. Não? Nunca. Eu ordenei padre num dia, o meu bispo falou, olha, vamos fazer o seguinte, você não vai para a paróquia, você vai estudar. Vou te mandar para a Itália, você vai fazer seu mestrado na Itália, vamos trabalhar com você a área acadêmica. Tá bom, aceitei, fui fazer o mestrado na Itália. Adoeci, tive depressão por solidão, fiquei muito só lá na Itália. Quando voltei pro Brasil, precisei cuidar de tudo isso, não sentia vontade nenhuma de ir pra paróquia nenhuma. E mesmo assim fui, fiquei 2 anos numa paróquia e percebi que de fato aquilo não era para mim. Por quê? Porque eu não consigo até hoje ter a competência necessária para administrar aquilo que é dos outros e que é oferecido em nome ou pelo sacrifício, oferta, para poder administrar um templo, administrar o sagrado. Quando eu digo de competência, é que eu vejo que eu tenho competências para muitas coisas. Mas competência para ser pároco, cuidar de pastoral, ter uma vida no dia a dia, de segunda a segunda, para uma paróquia, confissão, direção espiritual, tudo que envolve a vida de um padre diocesano, definitivamente eu não consigo. Entendi. Né? Porque justamente eu não fui formado para ser padre, porque eu sempre pensei em ser monge e não padre. Então eu nunca desenhei para mim a possibilidade de ser alguém que tivesse essa rotina. Apesar de ter plena consciência, Vilela, de que tudo que eu fiz muito bem feito. Não é à toa que as pessoas têm muito carinho por mim. Justamente porque tudo que eu me propus a fazer na vida, eu fiz por inteiro. As pessoas que me conhecem sabem que aquilo que eu coloco a mão, eu não coloco a mão para deixar sem fim. Tudo para mim tem começo, meio e fim. Tudo na minha história, na minha vida, nas minhas decisões, nos meus pensamentos, precisa ter um começo, um meio e um fim. Fechar um ciclo. Para mim, tudo gira em torno de ciclos. Tudo. Então, às vezes sou muito criticado pelos católicos por conta disso. Muito, muito. Mas é o que eu faço e é o que eu dou conta de bancar. Né? Então, aquilo que eu dou conta de bancar é aquilo que eu vou ser. Se eu não der conta de bancar, eu não vou me atrever. Então, não consigo ficar em paróquia. Depois do Covid, nós tivemos que reorganizar a diocese e há 2 anos e meio eu voltei para ser vigário paroquial da Catedral de Uberlândia, a pedido do bispo, e fiquei esse tempo como auxiliar de um pároco, cuidando de uma capela também, que é a primeira igreja da cidade, tombada como patrimônio. E ali eu tinha pensamentos muito grandiosos para aquela estrutura, mas o meu pensamento era muito maior do que a realidade da estrutura. E mais uma vez eu percebi que eu estava fora do meu quadrado. Aí você começa a sofrer com decepções dentro da comunidade, porque as pessoas nem sempre compreendem o que a gente quer dizer. Às vezes eu também não compreendi o que as pessoas queriam me passar. E vão surgindo crises. E eu tive Covid também. Fiquei muito mal e eu tive muitas sequelas do Covid. Dentre as sequelas, 3 doenças degenerativas que me acometem hoje, musculares e ósseas. Por causa do Covid? Por causa do Covid. Então, hoje eu tenho uma doença que ela me deixa limitado nos movimentos, porque ela atingiu todos os meus ossos. Então você vai perceber que toda hora eu mexo na cadeira, porque o meu cóccix e a minha lombar estão todos tomados pela doença. Sim. É uma doença que, com o passar do tempo, ela vai me limitando e me restringindo nos movimentos, porque ela tira toda a cartilagem dos ossos. Com isso, eu pedi aposentadoria, porque, por ser uma doença autoimune, o psicológico dita 99% daquilo que atrapalha ou ajuda no meu processo de cura. Então, eu pedi o afastamento do meu trabalho paroquial. Ao que o bispo me concedeu agora há alguns meses, inclusive, aproveitando para dizer, eu não fui destituído da função de padre, eu fui destituído da minha função de vigário paroquial. Eu não deixei de ser padre e nesse momento não é uma decisão que eu queira tomar.
Então as pessoas no meio católico, ele não é mais padre, ele deixou de ser padre. Não, isso é fake news. Né? E os haters. E eu não vou discutir com hater, aliás, eu gosto muito de vocês, porque vocês dão muito engajamento, tá bom? Podem continuar. E eu deixei apenas o ofício paroquial para cuidar da minha saúde. E como que você tá hoje? Né? Eu mantendo o quadro, medicado. Pode fazer exercício? Não posso pegar peso, meus exercícios têm que ser todos dentro da água e o básico. Alimentação? Alimentação eu tive que restringir muito, eu precisei fazer uma cirurgia bariátrica. Ontem, inclusive, fez 1 ano que eu fiz uma cirurgia bariátrica, porque eu tive muita gordura do fígado, pâncreas, entrei para a fila de transplante, pra você ter ideia. Então, o meu médico achou por bem eu fazer a bariátrica, eu nunca fui obeso, né? Eu nunca... Mesmo não sendo obeso, dá pra fazer? Por conta das comorbidades. Então, eu me tornei cardíaco, diabético depois do Covid. Então, esteatose hepática no último grau. Então, assim, eu tive um monte de coisa. Então, o que me trouxe a cura para essas comorbidades foi a cirurgia bariátrica. E eu emagreci muito, né? Hoje eu estou melhor porque estou fazendo um acompanhamento agora com medicações e suplementação. Hoje eu já estou muito melhor do que aquela foto que vocês colocaram, inclusive, na propaganda. Já vamos substituir aí. Eu acho importante. Eu já cheguei já reclamando da foto horrorosa que vocês colocaram. Culpa de tudo isso é do Tuti. Tudo errado, Tuti. Seu 7,5 caiu para 6. Isso. Tá? Eu gosto que ele assume as culpas dele, nem dele, né? Eu só aceito. Culpa é absolutamente Então, assim, dele. teve esse rolê todo, sabe? De desgaste, tudo isso. E por uma decisão bem racional, Vilela, eu decidi me afastar do trabalho paroquial, porque a paróquia me adoecia. Me adoecia emocionalmente, me adoecia psicologicamente e começou a me adoecer fisicamente também. Então, definitivamente, eu não consigo ocupar um trabalho numa paróquia. Porque desgasta. Né? Por conta do desgaste emocional. Então, hoje, eu tenho uma clínica onde eu atendo como psicanalista e tenho uma escola de teologia. Hoje eu me dedico a isso e palestras no Brasil todo. A gente sempre trabalhou com palestras. Eu falo a gente porque a Andrea também é palestrante.